Olá, meu nome é Cleideni e para quem não me conhece, eu sou a professora de gestão de pessoas de vocês. Conforme eu havia combinado, eu estou gravando esse pequeno vídeo, tá? Eu nem considero como uma aula, eu considero mais como uma conversa, um bate-papo, um direcionamento com relação ao estudo da unidade 4 do livro texto, tá, gente? Análise de desempenho e potencial. Vou gravar também o da unidade 5, tá? Um pequeno vídeo. E na próxima semana, no próximo sábado, né? Não amanhã, no outro sábado, se não me engano, vai dar dia 31, eu vou estar na faculdade para o nosso encontro presencial, onde eu vou fazer um resumão mesmo, né? Uma grande revisão para avaliação continuada, tá ok? Além disso, nós temos os fóruns que estão abertos já à disposição de vocês, tá bom? Então vamos lá. A unidade 4, análise de desempenho e potencial. Bom, avaliação do desempenho. A avaliação do desempenho é uma metodologia que a área de gestão de pessoas utiliza para identificar, analisar e avaliar os resultados dos colaboradores em uma organização. Segundo Chiavenato, a avaliação do desempenho é um processo que mede o desempenho do funcionário. O desempenho do funcionário é o grau em que ele alcança os requisitos do seu trabalho. Mas por que avaliar o desempenho? Segundo Chiavenato, toda pessoa precisa receber feedback a respeito do seu desempenho para saber como está fazendo seu trabalho e fazer as devidas melhorias em seu desempenho. Sem isso, as pessoas caminham às cegas. Também a organização precisa saber como as pessoas desempenham suas atividades para ter uma ideia de suas potencialidades. Assim, pessoas e organizações precisam conhecer tudo a respeito de seu desempenho. Veja bem, gente, eu gostaria de comentar aqui a respeito do feedback, tá? Existem ainda grandes barreiras na comunicação do feedback. Mas por quê? Porque algumas pessoas não compreendem que feedback é para melhoria, sempre. Não existe feedback negativo, gente. O único feedback negativo, na minha opinião, que existe é a carta de demissão, tá? Porque eu chego lá, entrego a carta de demissão para o funcionário, não tem como ele melhorar. Não na minha empresa. Pode até melhorar em outra. Mas na minha empresa não tem jeito mais, que ele acabou de ser demitido. Então, o feedback é exatamente para você melhorar, para que não seja necessário chegar ao extremo, que é o desligamento da empresa. Todo feedback é positivo porque visa dar melhoria contínua, visa dar um retorno de como o trabalho do funcionário está sendo executado, começando sempre pelos pontos positivos, pelas qualidades e depois passando para os pontos a serem melhorados, que a gente nem fala mais ponto negativo, gente. Existe ponto negativo. Existem pontos a serem melhorados, tá? Então, quando o funcionário compreende que feedback é para melhoria contínua do desempenho, do seu desempenho dentro da empresa, ele vai, aos poucos, vencer, ele não, né? Os dois, o chefe e o funcionário, vão aos poucos vencer as barreiras da comunicação. Isso é muito importante. É isso que traz ali a confiança. Falar assim, ó, o funcionário passa até a pedir: ô chefe, me dá um feedback aí de como que eu estou. Por quê? Porque ele quer melhorar.
tá? Porque ele quer sempre melhorar. Quando isso acontecer, quando todos os líderes tiver em mente que feedback é positivo, que feedback é para melhoria do funcionário e, consequentemente, para a organização, e quando todos os funcionários perceberem que um feedback, uma porta de entrada para uma escada que ele vai subir, ele vai querer mais e mais feedbacks, ok? Quando feita com a devida atenção, uma boa avaliação de desempenho pode facilitar o alinhamento entre objetivos individuais e estratégicos. Por quê, gente? Eu quero comentar isso também. É necessário que o funcionário, que o colaborador tenha objetivos individuais, tá? Por quê? Porque um funcionário que não tem objetivo individual, ele pouco vai importar com o objetivo da empresa. Eu preciso ter uma visão pessoal, eu tenho que ter aonde eu quero chegar, tá? Porque quando eu tenho pessoalmente onde eu quero chegar na minha vida pessoal, eu vou batalhar para que eu tenha objetivos ou estratégias dentro da empresa, tá bom? Isso tem que ser alinhado, né? E o feedback vai contribuir para isso, tá bom? E a avaliação de desempenho vai contribuir para isso, tá bom? Melhoria da comunicação entre chefe e subordinado, já falamos. Clareza de expectativas e critérios de avaliação, mesmo porque, gente, dentro dessas clarezas de expectativas e critérios de avaliação, nós colocamos aí onde que o funcionário quer chegar, né? E como que a empresa está avaliando. Nesse ponto aqui eu quero falar o seguinte: nós não podemos, enquanto gestores, pegar uma avaliação de desempenho de uma outra empresa que nós trabalhamos, ou ligar para alguém que trabalha no departamento pessoal, ou na gestão de pessoas, ou em qualquer setor, e falar: me passa a sua avaliação de desempenho para eu aplicar aqui na minha empresa. Não pode, gente, né? Nós temos que adequar uma avaliação de desempenho de acordo com a cultura organizacional da empresa que nós estamos trabalhando, tá? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não posso pegar uma avaliação de desempenho de uma empresa e simplesmente aplicar na minha empresa a bel prazer. Eu tenho que analisar todo um contexto da cultura organizacional, todo um contexto da cultura de onde está localizada a minha empresa, tá? Não adianta eu pegar uma avaliação de desempenho que foi muito bem sucedida numa multinacional localizada no Sul e aplicar na empresa localizada no Nordeste, por exemplo, e achar que vai dar o mesmo resultado, né? Não pode. A avaliação de desempenho é um instrumento muito sério e tem que ser aplicado enquanto um instrumento sério, por pessoas sérias, tá bom? Ok? Tem que ser muito bem avaliado a situação, a cultura organizacional, a cultura dos funcionários e todos os dados, tá bom? Subsídios para salários, movimentações de carreira e seleção, identificação das necessidades de treinamento e desenvolvimento, principalmente, gente, porque nem sempre o funcionário não está tendo um bom desempenho naquela empresa por falta de atenção. Pode ser muito bem por falta de treinamento, né? E aí entra todas as identificações necessárias, tá bom? Reforço de competências estratégicas para a empresa e melhoria de processos no trabalho sempre, tá? Melhoria sempre. Além disso, a avaliação pode transmitir aos funcionários a sensação de uma verdadeira segurança em termos de carreira a curto, médio e longo prazos, porque normalmente quando se faz uma avaliação de desempenho, se preocupa também em fazer uma descrição de cargos e salários, né?
um plano de carreira, um plano de cargos e salários. E isso, gente, se não tiver na empresa que você atua, você vai implantar aos poucos, tá bom? A resposta afetiva, no sentido de que quem trabalha faz parte de um grupo e necessita sentir-se adequadamente posicionado. O sentido de importância da própria atividade em relação à empresa. Quando, gente, você aplica uma avaliação de desempenho e vai fornecer o feedback, a pessoa percebe a importância do que ele faz em relação à empresa, seja qual for o cargo. E é necessário você destacar isso quando você for dar o feedback, não é mesmo? Tá bom? Fazer a pessoa se sentir importante como ela é. Nós sabemos que todos os cargos dentro de uma empresa são extremamente importantes. Não importa se é na operação, não importa se é funcionários da linha ou do staff, de que quer que seja, tá bom? Geralmente, as empresas efetuam a avaliação de desempenho uma vez ao ano e, em alguns casos, após o período de experiência dos funcionários novatos. Para um adequado planejamento e desenvolvimento do processo de avaliação de desempenho, é aconselhável seguir as seguintes etapas: elaboração do método de avaliação. Foi o que eu falei, né? Qual método você vai utilizar? Não pode pegar um pronto de qualquer lugar e aplicar na sua empresa, não, tá? Você pode até pegar um, mas você vai adequá-lo, você vai direcioná-lo, vai fazer toda uma elaboração dentro da sua empresa, tá? De acordo com a realidade da sua empresa, tá bom? Planejamento de quando e como será atualizada, comunicação e sensibilização de toda a equipe, e deixem claro, gente, que sempre é para melhoria contínua. Não permitam que os funcionários fiquem apreensivos, fiquem com medo de ser demitidos, porque antigamente tinha uma política de falar assim: olha, vai ter avaliação de desempenho, quem tirar menos de 2, numa escala de 0 a 5, quem tirar menos de 2 está na rua. Não, é conscientizar, ninguém quer mandar ninguém embora, nós queremos avaliar para sabermos qual é a fraqueza ou as necessidades da empresa, tá bom? Aplicação da avaliação, consolidação dos dados apurados, feedback para os envolvidos e ações corretivas, tá bom? Não adianta também você dar o feedback e não planejar e não direcionar com as ações corretivas, porque no outro ano, quando você for aplicar de novo, vai estar tudo do mesmo jeito, ou pior, tá bom? Ok? Métodos e técnicas tradicionais de avaliação de desempenho. As empresas, ao longo dos anos, tentaram várias formas de avaliar o desempenho humano no trabalho. Cada organização, por suas características peculiares, optou por métodos diferentes. Foi o que eu acabei de falar. Alguns desses métodos mais tradicionais. Eu citei aqui só os métodos, tá, gente? Depois vocês deem uma boa lida lá no livro-texto. Método de escala gráfica, listas de verificação, métodos da escolha forçada, método de autoavaliação, método de pesquisa de campo e método dos incidentes críticos. Existe uma nova abordagem da avaliação de desempenho, tá, gente? O que é isso? Atualmente, as organizações têm se preocupado em aprimorar seus processos de avaliação do desempenho para monitorar a produtividade e o comprometimento dos seus colaboradores, oferecer feedback
e otimizar os resultados organizacionais. Novos modelos foram desenvolvidos visando a autoavaliação e autodireção das pessoas, maior participação do funcionário em seu próprio planejamento de desenvolvimento pessoal, foi o que nós já falamos desse planejamento pessoal, foco no futuro e melhoria contínua do desempenho. Hoje, gente, só se fala em melhoria contínua, porque o que não é melhoria contínua é reengenharia. É melhor você melhorar continuamente do que você passar por uma reengenharia, que é uma mudança drástica, é uma mudança brusca, tá? Então, hoje nós falamos melhoria contínua diariamente, todos os dias, ok? Vamos citar aqui algumas delas, né, dessas novas avaliações. A avaliação de 360 graus. A avaliação de 360 graus é uma metodologia que possibilita otimizar a produtividade e prevê a participação de todas as pessoas que interagem com o funcionário avaliado. É uma metodologia de gestão do desempenho em que as pessoas que interagem com o indivíduo emitem uma apreciação sobre seu comportamento nas dimensões selecionadas. Então, existem todas as dimensões lá que foram selecionadas, tá bom? Participam da avaliação o superior, os colegas e pares, os subordinados, os clientes internos e externos, os fornecedores e todas as pessoas que giram em torno do avaliado com uma abrangência de 360 graus. Essa metodologia é indicada quando se deseja estimular o desempenho para fins de planejamento individual através da negociação de metas de melhorias. Essas metas são negociadas no Plano de Desenvolvimento Individual, o PDI, instrumento que completa a avaliação, ok? Outro método. Método da avaliação por resultados ou avaliação participativa por objetivos, APPO. Isso cai muito em concurso, viu, gente? Fiquem bem ligados. Esse método baseia-se numa comparação periódica entre os resultados fixados ou esperados, o que vocês almejaram, para cada funcionário, e os resultados efetivamente alcançados por cada funcionário. As conclusões a respeito dos resultados permitem a identificação dos processos fortes e fracos do funcionário, bem como as providências necessárias para o próximo período. É, sobretudo, um método prático, embora o funcionário dependa sobremaneira das atitudes e do ponto de vista do superior a respeito da avaliação do desempenho. Então, aqui é um método que o superior tem muita influência aqui. O ponto de vista dele, aliás, tem muita influência na avaliação do desempenho, ok? Método da avaliação por competências. O processo de avaliação por competências faz parte do modelo de gestão por competências. Neste caso, a avaliação é apenas uma ferramenta que discrimina que competências organizacionais e pessoais deverão ser envolvidas e avaliadas na organização para o alcance das metas e objetivos organizacionais definidas no planejamento estratégico. Feedback sobre o desempenho. Para conduzir uma entrevista de feedback sobre análise de desempenho do colaborador, devemos ter em mente que o objetivo principal da entrevista é reforçar o desempenho satisfatório ou diagnosticar o desempenho insatisfatório a fim de corrigi-lo. Foi aquilo que eu disse no começo. Você não vai falar de pontos negativos, não.
houve um desempenho satisfatório, porque não existe um funcionário que só tem coisa insatisfatória. Se tiver, a incompetência é de quem o selecionou. Todo funcionário que passa por um processo seletivo e entra dentro de uma organização é um bom funcionário. Ele passou por um processo seletivo. Agora, pode ser que dentro do cargo que ele esteja ocupando, o desempenho dele esteja insatisfatório. É aí que você vai falar os pontos a serem melhorados, tá bom? Ganham com isso o próprio colaborador, a equipe de trabalho, o líder e a empresa como um todo. Dicas para conduzir o feedback da avaliação de desempenho. Uma maneira eficaz de conduzir a entrevista é ser direto, descritivo e específico. Fale em termos de dados objetivos de trabalho, usando os exemplos mais ricos possíveis. Não coloque o colaborador em xeque e não emita juízo de valor. Não é a sua opinião, não é o que você acha, tá? Não é a vida pessoal dele que está em jogo, tá? Recomenda-se que ao final da entrevista um contrato seja elaborado visando sistematizar uma programação de ações que promovam o desenvolvimento dos pontos necessários. Prazos devem estar claros nesse contrato, tá? O que é isso, gente? Você vai fazer uma programação de melhora, tá? Um planejamento estratégico de melhora, tá? E aqui eu vou novamente falar no checklist feito por você para a condução do feedback, necessariamente os pontos positivos devem ser verbalizados primeiramente, tá? E depois, somente depois, os pontos a serem melhorados, tá bom? Ok? Eu agradeço a vocês, estudem bastante, ouçam, me dê um feedback, tá? Através dos canais que eu falei lá no começo. E precisando de mim, eu estou à disposição, tá bom? Um abraço.